Então eu falo que tiveram 2 pontos de virada muito importantes que me levaram para Cruzando Histórias. Primeiro, sem dúvidas, foi me tornar mãe do Rafa, porque me trouxe muito mais senso de responsabilidade, de querer me conhecer, de querer entender o que eu queria para o resto da minha vida. Me trouxe muita consciência de quem eu era e de quem eu gostaria de ser. E o segundo ponto foi ter encontrado a Mariana esse dia e ter perguntado para ela como que eu posso te ajudar? Que é uma pergunta muito poderosa quando a gente quer ajudar alguém ou alguma causa. É a gente perguntar para essa pessoa o que ela precisa, né? Então esse é um aprendizado que eu já tinha do voluntariado, eu acho que eu soube usar muito bem ali naquele momento. Então essas 2 pessoas, né, tipo o Rafa, meu bebezinho, e a Mari, que apareceu na corrida, foram fundamentais para que um dia, né, comum, uma quarta-feira comum, um dia normal, eu chegando do trabalho com o Marcelo de uniforme, cansada, de noite, eu estava dando janta para o Rafa, o Marcelo sentado na mesa, começou a passar uma matéria do Jornal Nacional e engraçado que a gente não tinha o hábito de assistir jornal, TV aberta assim em casa, mas esse dia estava passando o Jornal Nacional e aí uma matéria sobre o desemprego. Gráficos, estatísticas, o impacto econômico do desemprego, aquela matéria bem tradicional que basicamente todos os dias passa na TV. E aí no final eles foram entrevistar pessoas nas ruas. E aquela entrevista assim, o que você tá fazendo aqui, né? Tipo, na fila da agência de emprego, né? Tá procurando emprego? Ah, tá. E aí entrevistaram 1, 2 pessoas e apareceu uma mulher, a Sueli. Na hora que ela começou a falar, e assim, eu já assisti várias vezes essa cena, ela fala por 14 segundos, né, no Jornal Nacional. E ela começa a falar e ela conta, né? Eu tô desempregada faz 8 meses, sou faxineira, tô sendo despejada com os meus 3 filhos, só tenho 20 centavos e eu nem sei como que eu vou voltar pra minha casa. Basicamente foi essa a fala que ela teve ali no jornal por poucos segundos. E eu levantei do sofá, olhei pro Marcelo e falei, eu vou pagar os aluguéis dela. Aí ele, de quem? Eu falei, da Sueli. Que Sueli? Eu falei, a Sueli que passou aqui é a Sueli que passou Você não viu? Não, mas de onde você conhece ela? Eu falei, de lugar nenhum. Como que eu vou conhecer a mulher que deu entrevista na rua, no Jornal Nacional? E ele, e aí, mas como você vai achar ela? Eu falei, eu vou ligar lá. Aí ele começou a dar risada. Você vai ligar onde? Na Globo? Eu falei, na Globo. Mas assim, eu tô rindo agora porque eu fico lembrando e contando essa história todos os dias da minha vida depois disso. Porque eu acho que teve uma inocência ali que me moveu, assim, sabe? Porque eu achava que eu ia ligar no Jornal Nacional, alguém ia ter o número da Sueli, eu ia falar com ela, ia pagar os aluguéis dela com o dinheiro da minha poupança e eu ia ajudar ela de alguma forma. Que não foi o que aconteceu, né? Obviamente. E o que aconteceu? Primeiro que, né, eu comecei a procurar Sueli nas redes sociais, Sueli Batista da Silva, 1 milhão de Suelis com esse nome, e nenhuma era a cara da Sueli que passou na TV. No dia seguinte, fui trabalhar, vou ligar na Globo. E aí eu atende uma telefonista, joga para um lado, joga para o outro, não tem ninguém no Jornal Nacional. E eu contava a história. Não, mas eu acho que não tem essa informação, a gente não pode te dar. E aí desliga, liga mais tarde. Até a hora que alguém me atendeu no Jornal Nacional e falou assim, não, mas entendi, tal, legal, não sei o quê. Mas assim, a gente não pega os dados de quem a gente entrevista na rua. E na minha cabeça, para a pessoa passar na televisão, ela tinha que, sei lá, assinar uma ficha, colocar todos os dados, autorizar a imagem, não sei. Eu falei, mas como não? Vocês colocaram lá, tem o nome dela. Realmente, a gente entrevistou, tem o nome, mas é só isso. Eu falei, não acredito. Não tem, sinto muito, procura nas redes sociais. Eu falei, amigo, eu já tô desde ontem procurando nas redes sociais, não acho essa mulher. Aí ele, desculpa, não tenho o que fazer. Eu falei, puta, não acredito, eu querendo ajudar essa mulher e nada, né? Aí eu falei, ele ainda falou pra mim, assiste no G1, né? Tem a matéria no G1. Aí eu coloquei pra assistir de novo a matéria. E na hora que ela apareceu, eu tirei um print da tela, assim, né? Coloquei no meu celular, fui lá na sala dele, do Marcelo, né? O Marcelo tá aqui, gente. Aí eu fui lá na sala do Marcelo e falei, onde que é esse lugar aqui? Né? Onde? Aí ele olhou e falou assim, não sei, parece lá no centro, não sei, é 24 de maio, é Barão de Itapetininga, não sei o que, acho que é Barão de Itapetininga. Eu falei, eu vou lá. Aí eu lembro que ele falou assim, depois de 3 dias, você acha que a mulher tá lá? Aí eu falei, tá, assim, ela não vai estar lá, mas ela deve ter deixado o currículo dela em algum lugar. Porque se ela estava numa fila de uma agência, ela deixou o currículo. Se ela deixou o currículo, tem endereço, tem telefone, eu vou achar.
Aí eu fui pro centro, nunca tinha ido. Você podia ser repórter. Nossa, é bem típico, né, de repórter. Eu ia falar, ela pode entrar na redação lá, cara. Ela vai Tá bem. vendo? Ó, de repente, aí, se quem quiser me contratar. Produtor, isso é pinta de produtor, né? Produtor é assim, né? Total, cara, total. Colocou ela na produção, ela vai achar que a gente nem imagina. Insistente, meu. Aí eu fui lá no centro, eu nunca tinha ido. Muito menos procurar emprego no centro, assim, né? Já tinha ido, sei lá, talvez passear, mas eu não conhecia muito bem, não era um lugar que eu andava. E aí eu lembro que eu cheguei lá, tinha uma banca de jornal, e tava escrito assim, tinha um papel bem na banca de jornal, assim, mapa das agências de emprego, R$2. Falei, mano, se tem um mapa, é porque deve ter muita agência. E na minha cabeça tinham duas, assim, sabe? Tipo, achei que ia chegar lá e ia ser a coisa mais fácil. Vocês conhecem essa mulher? Sim, me dá aqui o currículo dela. E ia resolver. E aí eu fui em 24 agências de emprego. Nossa Senhora. Todas da lista. E aí, nesse movimento de ir nas agências, esse dia foi muito importante. Porque eu nunca tinha feito isso, de ir para o centro procurar emprego. Então, eu nunca tinha vivido aquele movimento. E o que eu encontrei? Um atendimento das agências muito ruim, né? Que mal olha na cara das pessoas. As pessoas ficam horas na fila na expectativa de conseguir uma entrevista, de conseguir um emprego. E o currículo é descartado dentro das caixas de papelão, dentro de gaveta. Os atendentes nem olham direito na cara da pessoa. Muita gente que está ali horas e horas com fome, sem condições de estar ali, sem saber como vai ser dali para frente, enfim. E eu conversando com todo mundo nas filas, né, enquanto eu esperava, tentava falar com as atendentes, e ninguém me dava moral, né? Tipo, hoje eu penso, né? Meu, se aparecesse lá na minha ONG uma pessoa com uma foto querendo o currículo, eu ia falar, você tá louca, sai daqui. Não ia dar. Mas, de novo, eu acho que foi uma inocência, assim, muito... que me ajudou muito no início, assim, sabe? E aí, resumo, gente, não encontrei a Sueli, nenhuma pista da Sueli, nenhum currículo da Sueli. Você ia falar assim, eu achei ela não, e tal. Marcelo, desculpa. Essa história eu não vou entregar hoje. Cara, vamos fazer hashtag vamos achar a Sueli, cara. Não, e aí eu não achei, Sueli, desculpa, Marcelo. Demorou muito, tá? 1 ano e 2 meses depois, aí teve um corta para 1 ano e 2 meses depois e a Sueli foi encontrada. Mas esse movimento de ter ido me acordou muito pro desemprego, assim. Eu falei, puta, isso é muito ruim, deve ser muito ruim ficar desempregado. E aí eu me dei conta que eu nunca tinha ficado desempregada. E eu nunca tinha tido ninguém perto de mim que tinha ficado desempregado. E aí, lógico, a gente já tá falando de um lugar de muitos privilégios, né? E eu fui me dando conta disso naquela tarde. E a Mari, essa minha amiga do High Africa, ela falou pra mim, Bi, se você não achou ela, ajuda outra mulher. Né? Tem 13 milhões de pessoas empregadas, ajuda outra pessoa, pro seu coração acalmar e tal. Eu falei, pode ser, poxa, mas será que alguém ajudou ela? Até o Marcelo falou, acho que o repórter deve ter ajudado, né? 20 centavos, deve ter dado um dinheiro pra ela ir embora, não sei. Eu falei, pode ser e tal. De repente também sensibilizou outras pessoas, né? A história dela. Beleza, aí eu voltei pra casa e eu comentei com a minha irmã. Falei, você não conhece alguém que tá desempregada, uma mulher, de repente eu posso ajudar de alguma forma, tal. E a minha irmã me levou pra conhecer uma vizinha dela, uma pessoa que ela conhecia há um tempo, que tava numa situação extremamente difícil. Aí eu fui na casa dela, visitei, conversamos, tal. E eu gostei muito da mulher, muito. Aí eu falei, o que eu posso fazer, né? Eu falei, como que eu conto essa história? E aí eu peguei, voltei pra casa e escrevi um texto. Tipo, escrevi a história dela em texto, em primeira pessoa, como se ela estivesse me contando a história dela. E mandei pra minha irmã. E a Cissa, ela ficou muito emocionada com essa história. Ela falou, nossa, eu conheço ela há tanto tempo. Chama Diná essa mulher. Ela falou, conheço a Diná há tanto tempo e eu nunca olhei pra ela do jeito que você olhou. Eu nunca senti o que você sentiu estando com ela, né? Acho que você tem um dom, você tem alguma coisa, assim, de ver as pessoas de um jeito mais humano e tal. Põe no Facebook essa história. Aí eu falei, já me achei meio boboca, assim, né? Pisciana. Eu falei, muito sonhadora, tá? Eu falei, vou romantizar a história da mulher que tá numa dificuldade. Fiquei meio com receio. Aí eu falei, quer saber? Vou abrir uma página no Facebook. Ao invés de postar no meu Facebook pessoal, vou abrir uma página. E aí ninguém vai ler, né? A história vai ficar lá, eu vou achar que eu fiz minha parte, tá tudo certo. Aí eu abri uma página e coloquei o nome de Cruzando Histórias. E a ideia era o quê? Que cruzasse a história da Diná com alguma pessoa que poderia ajudá-la, de repente, enfim. E essa história primeira viralizou. Um monte de gente compartilhou, leu, começaram a mandar doação para minha casa, de material escolar para a filha, de comida, de auxílio médico, porque ela estava com problema de saúde. E gerou um movimento ali. E nesse movimento, surgiram pessoas no inbox da página, assim, na conversa privada ali do Facebook,
me falando assim, meu nome é Luísa, eu tô há 4 meses desempregada, eu queria te contar minha história. Meu nome é Glaucia, eu tô há 1 ano desempregada, eu queria te contar minha história. Meu nome é tal, eu nunca trabalhei na minha vida, eu sempre me dediquei aos meus filhos, à minha família, e hoje eu preciso recomeçar e tal. E surgiram essas primeiras conversas no privado. Então, a Cruzando Histórias, ela nasce aí, dessa vontade de mostrar quem eram as pessoas para além dos números do jornal, sabe? Então, acho que meia hora falando para contar que foi um movimento muito pessoal na ideia de dar voz mesmo às mulheres, especialmente. Hoje eu atuo só com mulheres, mas era a ideia de dar voz para aquela mulher que passou no Jornal Nacional. Hoje, quando eu me apresento, eu falo, eu sou mãe do Rafa e mãe da Cruzando Histórias. E aí tem muita gente que fala, não é legal relacionar, né, o negócio, a família, esse instinto materno, isso pode ser ruim para negócios, né, para o crescimento da ONG e tal. Eu falo, pode falar o que quiser, mas para mim, inclusive, ocupou o lugar de um segundo filho, porque eu imaginava que eu ia ser mãe de mais filhos. E a Cruzando nasceu num momento que era basicamente o momento que eu queria pensar num segundo filho. Então, nasce a Cruzando Histórias. Eu não sou mãe de mais ninguém, só da Cruzando, porque me deu muito trabalho esse bebê. Então, de fato, é missão. É uma coisa... deixa de ser esse movimento de redes sociais quando eu vou pra rua. Porque nessas primeiras histórias que eu conversei pelo Facebook, eu falei, cara, eu não sei nada sobre o desemprego. E se a gente quer resolver um problema, a gente ou tem que viver esse problema ou tem que entender muito sobre ele. E eu não entendia nada sobre ele. Eu era uma profissional de RH, que estava muito do outro lado da mesa, né, contratando ou fazendo gestão de pessoas, mas eu não tinha passado por aquela experiência de precisar de um emprego, né? Apesar de ter ali os meus desafios profissionais ao longo da minha carreira, enfim, trabalho desde os 14 anos, mas não significa que eu passei algum tipo de dificuldade ou que eu passei pelo desemprego. E aí eu fui pra rua, voltei na Barão de Itapetininga com uma lousa. Eu peguei uma lousa do Rafa, né, do meu filho, de giz, e escrevi, está sem trabalho? Porque eu pensava, como que eu vou conhecer gente desempregada? Não faço a menor ideia, né? Então, vendo ouro, aparelho ortodôntico, advogado trabalhista, aquele monte de poluição visual no centro, vou segurar uma placa também. E a placa que eu tinha era a lousinha do meu filho. E eu fui no primeiro dia morrendo de vergonha, não contei pra ninguém que eu ia fazer isso, levei essa lousa, mochila nas costas, segurei a lousinha, e deu uns 5 minutos, uma mulher foi lá perguntar se eu tinha vaga de emprego. E eu falei, poxa, não tenho vaga, mas eu trabalho com RH, dá para eu te ajudar de alguma forma? Currículo, o que você está passando? O que está acontecendo? Você está desempregada? Eu estou desempregada, meu filho também e tal. E aí parou uma segunda pessoa, uma terceira pessoa. E eu fui conhecendo as pessoas que estavam desempregadas. E uma pergunta que eu fazia muito era, me conta a sua história, quem é você? E acho que essa pergunta me levou a um grande aprendizado, porque a maioria das pessoas não vê valor na sua própria história. Então eu ouvia muito, minha história? Como, tipo, que história? Não, minha vida é normal. Eu sou uma mulher comum, eu sou uma pessoa comum, não tenho nada para contar. E eu falava, não, todo mundo tem alguma coisa para contar, todo mundo tem uma vida, tem uma história. E eu fazia perguntas para ajudar a pessoa a me entregar quem ela era. Porque como recrutadora, eu pensava assim, o interessante pra gente numa entrevista é conhecer a pessoa que tá ali, a história que tá ali, né? Eu sei que, normalmente, quando você vai pra uma entrevista, as pessoas fazem uma leitura em alto do seu currículo. Porque eu trabalhei em tal lugar, de tal mês a tal ano, e nananã, e eu fazia isso e aquilo. E eu sempre tive, pra mim, nos processos seletivos, que eu falava, não, isso eu já sei, o currículo já tá aqui. Me fala quem é você. O que não tá no currículo? O que você gosta de fazer? O que você se interessa? Para onde você quer ir? O que você quer fazer da sua vida? Eu já tinha esse hábito nos processos seletivos, né? De querer saber para além do que estava ali no currículo. Porque eu digo, o currículo não fala nada sobre a gente, né? A verdade é essa. Com certeza você, Lucas, você, Marcelo... De experiências ali que estão extremamente objetivas. Em 1, 2 páginas. Pô, eu trabalho há 20 anos, há 30 anos, eu tô na rua todos os dias, eu conheço centenas de pessoas todo mês... Você não consegue colocar tudo isso no currículo, o que você vivencia, as emoções, como você conduz o seu trabalho diariamente. O currículo não fala nada, né? É muito superficial. Então, eu já tinha esse hábito enquanto profissional de RH. E eu levei isso pra rua. Tá, mas me conta de você. O que você sonha fazer? Sonhar?
O que você quer fazer da tua vida? Onde você quer chegar? O que você busca? E foi muito interessante entender que a maioria das pessoas não consegue nem compreender que tem a possibilidade de sonhar, que tem a possibilidade de desejar alguma coisa. A gente tem que trabalhar enquanto adulto. É muito esperado, né? Então, assim, é adulto, tem que trabalhar, ponto. A gente tem essa mania de, ao conhecer uma pessoa, perguntar primeiro, o que você faz? E quando você não faz, né? Não tô fazendo nada, tô desempregado. Quando você não tem um trabalho, quando você não tem um sobrenome corporativo, então eu sou o Lucas que trabalha na Band. Se você não tem isso, você fica muito sem referencial, assim. Você se sente muito alienado. Não pertenço a nada. Eu não sou ninguém. Eu sou a Bia. Bia da onde? Não, no momento eu tô... Tipo, não sou de lugar nenhum, né? Porque tô Então, assim, as pessoas têm essa vergonha de não pertencer a algum lugar. E se sentem excluídas. Então, esse trabalho de escutar pessoas pelas ruas foi o que construiu quem eu sou hoje, enquanto empreendedora, e enquanto cruzando histórias também de forma institucional. Por quê? Eu entendi ali, na escuta, no processo de escuta dessas histórias, que só o fato de eu escutar, eu já estava ajudando. E talvez vocês se identifiquem um pouco, porque vocês também contam histórias todos os dias. Às vezes, só da pessoa colocar para fora o que ela tá sentindo, o que ela tá passando, já é uma ajuda. Muitas vezes ela termina de falar ali e a pessoa já se sente melhor só por alguém ter escutado, só por alguém ter dado a visibilidade para aquilo que ela tá passando. Então, isso acontecia comigo, salvo as proporções, né? Obviamente, vocês têm aí um alcance muito grande no trabalho de vocês, aqui no podcast também. Mas naquele momento, eu sentia muito que as pessoas confiavam em mim, simplesmente porque eu estava realmente interessada em conhecê-las. Então, não interessa quem elas eram, onde elas estavam. Tem a disposição para ouvir, Total. Né? Assim, praticamente ninguém hoje em dia. Em 2017, quando isso aconteceu, eu acho que a gente estava menos conectado do que a gente está hoje. Hoje é muito raro a gente ver uma pessoa presente numa conversa. Porque as pessoas estão o tempo todo mexendo no celular. A gente está ali sempre preocupado com o que está acontecendo no celular. Vai piscar, vai chegar um WhatsApp, vai chegar um negócio no Instagram. Então a gente se distrai numa escala muito maior. Eu acho que esse acesso à tecnologia e todo esse salto que teve, especialmente na pandemia, né, de acesso à internet, à informação, fez com que a gente se desconectasse ainda mais da realidade. Então é muito comum você ir num show e tá todo mundo com o celular na mão filmando o show. Ninguém assiste o show. As pessoas estão assistindo o show pela tela do celular, estando presente ali. Porque estão preocupadas em mostrar que estão ali e não viver aquilo, né? Você vai num restaurante, você olha para as mesas, tá todo mundo com o celular na mão. Às vezes é um casal, os dois com o celular na mão, uma família, até a criança com o celular na mão. Então, você parar para escutar alguém já é muito raro, mesmo que você goste dessa pessoa. Você parar para escutar uma pessoa que você nunca viu na vida, quem faz isso? Pior ainda, né? Pior ainda. Quem se interessa por alguém? Então, só que eu não tinha noção disso. Eu fui entender que isso tinha valor fazendo. Porque eu nunca tinha ouvido falar de comunicação não violenta. Eu nunca tinha escutado falar sobre escuta empática. Quando me falaram essas palavras, né, esses termos, essas ferramentas, eu lembro que eu escrevi num papel, falei, preciso procurar no Google, porque eu nunca escutei. Porque uma mulher falou pra mim, isso que você faz é escuta empática. Nossa, você trabalha muito bem a comunicação não violenta. E eu, oi? Do que você tá falando? E aí eu fui procurar entender que é uma metodologia, que é uma ferramenta, que eu poderia me desenvolver e que, de fato, abrir esse espaço de conversa, de diálogo, fazer as pessoas se sentirem acolhidas através da escuta, valorizadas através da escuta e também da escrita, né? Porque muitas dessas histórias que eu escutava nas ruas, eu transformava em histórias na página do Facebook. Essas histórias continuavam viralizando e as pessoas foram se recolocando no mercado de trabalho por conta desse movimento da Cruzando no Facebook. E aí, depois de meses, volto... Tudo isso contigo trabalhando lá na empresa pública. Eu fazia isso no meu tempo livre, antes do trabalho, na hora do almoço, depois do trabalho, final de semana, porque eu tava me apaixonando por aquilo, né? Eu falei, puta, isso é muito interessante, isso é muito legal, e me estimulava muito. As pessoas achavam bonito, e eu também tinha um lance de, vou preservar, porque eu também não quero que ninguém se meta, ninguém fale mal ou me desmotive, de repente. Mas foi tendo um resultado muito legal. E aí volto para sua profissão, que foi um repórter do SBT descobriu a página do Facebook,
achou super interessante e falou assim pra mim, você não quer gravar uma entrevista comigo pro Jornal da Noite? Vamos contar o que você tá fazendo e tal. Eu falei, tá bom. E eu não fazia ideia do alcance da televisão, assim, tipo, nunca tinha, nem sabia como funcionava direito, né? Só como espectadora. E aí ele foi no meu emprego, eu pedi pra parar um tempo lá, e eu era uma menina, uma lousa e um e-mail. Isso era Cruzando Histórias. Fazia 3 meses que eu tava fazendo, tinha umas 40 pessoas recolocadas no mercado já por conta da página. E eu acho que eles acharam tão incrível, e aí deixaram a história tão bonita, que parecia que eu tava salvando o desemprego no Brasil, sabe? Foi uma coisa assim meio... Ficou uma fantasia, assim, sabe? Quem era o repórter? Eu não lembro. Não lembro. Do SBT eu não lembro. E aí passou no Jornal da Noite, e eu recebi 5.000 e-mails em 3 horas. Caramba. Porque jogaram lá meu e-mail o e-mail de contato. Mas esses e-mails de pessoas precisando... 99% de pessoas precisando, contando suas histórias, mandando currículo. E interessante que marcou muito para as pessoas que era para contar a história, porque a maioria contou a história mesmo, não era só o currículo encaminhado, sabe? Eu lembro, meu celular travou, ficava... Zzz, e aquele monte de e-mail chegando, eu falava, o que é isso? Que doideira, que, né, não imaginava o alcance. E aí a menina lousa e o... E o e-mail falou, o que eu faço com isso? Não tenho a menor ideia do que fazer com isso. Aí eu juntei algumas amigas minhas pra gente ler todos esses e-mails e responder. Porque se eu falava tanto que eu escutava histórias e tal, imagina, como que eu vou receber 5.000 e-mails e não vou responder? Vamos responder. E a gente fez um mutirão, e a gente leu e respondeu. E tinha gente do Brasil inteiro. E aí o SBT ficava replicando a matéria ao longo da semana nas filiadas, tal, enfim. Eu recebi muito e-mail ao longo da semana. E ali eu fui conhecendo um pouco mais também de histórias de outros lugares, não só de São Paulo, né? Porque eu falo que existe São Paulo e existe o Brasil, né? São países diferentes, né? Aqui tem muita oportunidade, mesmo com toda a desigualdade, com todas as dificuldades, ainda tem muita oportunidade. Mas a gente escutava histórias, assim, de pessoas que moram em cidades que não têm emprego nenhum. Não existe emprego na cidade, né? Então, vieram histórias muito diversas, porque é isso, o Brasil muito grande, né? Muito diverso. E foi aí que eu falei assim, isso pode ser um projeto social, não precisa mais ser um projeto pessoal. Eu posso fazer alguma coisa com tudo isso que eu tô aprendendo. Eu posso tentar procurar uma solução. E o meu empreender começa desse movimento, da repercussão dessa primeira matéria que eu gravei, dessa primeira entrevista que eu dei. E aí, depois disso, vieram muitas. Até hoje, a Cruzando é muito procurada, assim, para falar na TV, rádio, podcast. Sai muito em portais de notícia. Tem uma procura grande, principalmente por essa história, por essa abordagem, né? De ser uma abordagem mais humana, por ser algo diferenciado. E hoje, especialmente, por a gente trabalhar somente com mulheres. Então, a nossa abordagem da escuta, do acolhimento, ela sempre conectou mais com as mulheres do que com os homens. Mas a gente atendia homens também. E era até interessante, porque eu consigo hoje falar para vocês algumas diferenças entre o desemprego para o homem e o desemprego para as mulheres. Vai sim. Olha, uma coisa que sempre me chamou muita atenção é assim, os homens são muito 8 ou 80. Ou eles têm uma autoestima profissional, puta, eu sou muito bom, o mercado tá aberto, é muita confiança e se recoloca muito rápido. Até porque, né, portas do mercado escancaradas para os homens. Ou esse homem não tem autoestima nenhuma e ele pensa em se matar. Porque ele é provedor, e aí ele não tem emprego, e aí ele não tem dinheiro, ele não serve para nada. Então é o cara que acha que é um nada e que prefere morrer do que conseguir algo, dar um próximo passo, ou é uma pessoa que, de boa, eu vou me arriscar, e aí eu vou me candidatar, eu vou trabalhar em qualquer lugar. Enfim, tem esse lance dessa autoestima que é bem diferente da mulher. A mulher não, ela desce os degraus com mais lentidão até o fundo do poço, né, entre aspas aqui sobre o desemprego, e ela sobe também mais gradativamente, porque ela tem menos autoconfiança, menos autoestima, ela precisa resgatar isso, ela precisa acreditar nela, então é mais lento, tanto o movimento de queda quanto o movimento de retorno. E aí, claro, o mercado de trabalho que tem uma porta, como eu disse, escancarada para os homens e uma fresta que sobra para as mulheres. E isso não é minha percepção, isso os dados mostram, né? Inclusive, na pandemia, quando a gente olha para os dados de desemprego, a cada 10 pessoas que foram demitidas, 9 eram mulheres, num certo período. Depois foi para 7. Então, assim, o desemprego
sobrecai sobre as mulheres, e ainda mais para as mulheres negras, né, as mulheres periféricas. Então, o acesso é mais restrito, mas a forma como a gente se relaciona com o desemprego também é diferente, porque a mulher ela é muito emocional. Então, ela tem uma relação mais emocional, o homem tem uma relação mais prática. E aí, não tô querendo nem dizer que é certo ou errado, é mais, é menos. Não, eu só acho que é uma diferença mesmo de percepção sobre o mercado de trabalho, assim.